Olá, bem-vindos a mais um vídeo aula do projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o tutor Bruno Valtarejo e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o tratamento primário e as etapas da correção de cor. Uma coisa que eu quero adiantar é que isso é um pequeno resumo sobre o curso de correção de cor. Vocês encontram lá no site da Fotos TV, Cor como uma ferramenta de criação de identidade de um filme. É um curso bem focado na parte de linguagem e vocês encontram também na portal TreinaWeb cursos mais aprofundados do software DaVinci Resolve do Premiere Pro, aí focado mais na ferramenta, não tanto na parte de linguagem. São dois portais muito legais com quem eu sempre trabalho e eu tenho vários cursos nos dois. Para quem não conhece ainda meu trabalho, tem vários cursos legais para vocês conhecerem. Mas vamos focar aqui na aula que a gente vai ter aqui dentro do 365. Nessa aula eu quero falar sobre a primeira das etapas do tratamento de cor e explicar aqui quais são essas duas etapas. Para começar, quando você vai fazer tratamento de cor, primeira parte seria o tratamento primário, que é quando você ajusta a luminância, a temperatura de cor e a saturação. São as características principais da cor. Pensa que a cor tem três parâmetros principais, são as três partes que você pode decompor a cor, que é a matiz, a saturação e a luminância. Então é a pigmentação, o quão vívida ela é, o quão pura ou quão neutra, e a sua luminância. Quando a gente está filmando, obviamente o diretor de fotografia tenta fazer isso o melhor possível, mas a gente tem mais de uma câmera no set, ou a luz foi caindo, ou por causa do horário que tem para gravar, não conseguiu deixar perfeito a composição de luz, e daí vai ser digitalmente que você vai melhorar. Também se foi gravado em S-Log, em alguma curva flat, em alguma curva ou em flat, você vai ter que fazer o tratamento de cor para revelar essa imagem, que é muito parecido com a ideia de revelação digital para o negativo digital de foto. Então, toda a parte do tratamento primário é a parte onde você cria a estética inicial. Você faz o ajuste geral da imagem, que coloca todas as coisas no seu devido lugar. Isso é parte do tratamento primário. Depois você passa para um tratamento secundário, onde você vai fazer ajustes locais, vai fazer uma máscara, vai fazer uma separação HSL, vai ajustar as cores memoráveis, vai pegar o tom de pele e deixar no tom exato. Todas essas partes de acabamento e refinamento fazem parte do ajuste secundário. E daí você ainda tem a parte de acabamento, de correção de lente, ajuste de ruído, aplicação de ruído, se você quiser, e alguns efeitos especiais e assim por diante. Mas aqui dentro do tratamento primário, primeira etapa importantíssima do tratamento primário é entender os scopes, os gráficos. Entender como ler os gráficos de luz, como o waveform, no caso estou usando aqui como exemplos do Premiere. Como ler os gráficos RGB para conseguir ver os canais de cor separadamente, vermelho, verde, azul, e assim perceber melhor a temperatura de cor que a imagem está. Ler gráficos como o Vector Scope para você entender a composição de cor da sua imagem. E obviamente, ter um monitor calibrado certinho para você também fazer análise usando os seus olhos. Você vai usar seus olhos e ver um bom monitor e usar os gráficos para ter certeza do que você está vendo e poder comparar melhor duas imagens, já que o nosso olho é facilmente enganado. Eu não vou ensinar aqui nessa aula como usar os scopes, mas se vocês olharem aqui no canal, no 365, tem um playlist sobre como usar os scopes, explicando todos os scopes do Premiere, um por um, bem detalhadinho. Como na verdade esses scopes são padrões de mercado, Waveform, Vector Scope, RGB Parade são padrões gerais de mercado. Mesmo se use qualquer outro software, essas aulas de Scope vão ser super importantes e vocês encontram aqui no canal, tá? Então, só dê uma pesquisadinha lá nos playlists, tem o playlist de Scope. Bom, além disso, depois de você fazer a análise da imagem, obviamente você vai começar a corrigir. Para corrigir, é importante você entender os tipos de controladores que existem dentro dos softwares. O primeiro exemplo que eu separei aqui são os controladores Three-Way, ou no Premiere também tem o Fast Color Corrector, que seria a opção Master do Three-Way. Então seria uma quarta via, então seria tipo tratamento de cor de 3 vias e também tem a via geral. Os tratamentos de curva, no qual você tem um gráfico XY e faz um mapeamento através de curvas de qual que é a sua entrada e saída de cor. E os controles numéricos. Porém, esses controles todos estão associados a como a imagem digital funciona. Então, para você usar um Three-Way, é interessante você saber como a imagem digital funciona para saber por que o Three-Way é daquele jeito. Para usar uma curva, obviamente é a mesma coisa. Então, por exemplo, normalmente os ajustes Three-Way, normalmente não, sempre os ajustes Three-Way são mapeados para o espaço de cor HSL. Então você tem o círculo de cores e você consegue mexer o balanço de saturação por rio. E é isso que você mexe no gráfico Three-Way. E daí normalmente você tem separado também algum controle de luminância, no qual você tem lift, gamma, gains, sombras, neutros e brilhos, alguma separação tonal.
E daí você mexe com a luminância através da separação tonal. Já outros ajustes, como curvas, depende exclusivamente da separação RGB. Quem não entende muito sobre RGB e HSL, aconselho ver aqui no canal as outras aulas sobre engenharia de imagem. Lá eu defino bem a fundo cada uma dessas construções de espaços de cor. Mas vamos comparar elas com os controladores. Por exemplo, aqui é o TrueWay do DaVinci. Você encontra ele também no Premiere dentro do Lumetri e dentro do TrueWay Color Corrector. Nos dois tem esse ajuste. E ele é baseado da seguinte maneira. Aqui você tem todos os rios, as pigmentações, em círculo, dividido em sombras, neutros, os meios tons, e ganhos, brilhos, e offset, que é o geral. E daí você pode pegar aqui essa bolinha e aumentar a saturação para uma dessas direções. Então, saturar mais para o verde, saturar mais para o azul, saturar mais para o vermelho, saturar para o azul vermelho, saturar para o vermelho verde, saturar para o azul verde. Então, você tem aqui o controle RGB, basicamente. A gente consegue ver aqui embaixo ó, como é RGB. Então, você está mexendo em RGB, mas com uma forma visual de HSL, de rio por saturação. Então, nessa forma visual, eu tenho rio por saturação, que é a distância, mas ele converte esses dados para RGB, que é o que a gente consegue ver nesse outro módulo. Aqui é o RGB Sliders, são duas formas de você ver o mesmo controlador dentro do DaVinci, representa os mesmos valores, você consegue ver que não tem diferença alguma, é só maneira diferente de você representar, você pode ver como círculo de cor ou como barras RGB. No caso das curvas, aqui já é do Premiere, você tem um mapeamento de função, no qual você tem uma entrada por uma saída. Então, no caso, por exemplo, uma curva de luminância vai da luminância em 0% até a luminância em 100%, mapeando 25% para 25%, 50% para 50%, 75% para 75%. Então, a minha entrada e minha saída têm o mesmo valor quando a linha está reta, que é o padrão. Se eu pegar essa linha e eu subir, eu vou ter uma saída mais alta, mais clara. Então, se eu pegar aqui as áreas de 25%, que seriam as sombras da imagem, e eu subir, eu vou transformar essas minhas sombras num valor mais claro, mais próximo de meios tons. Se eu pegasse meus tons, por exemplo, e descesse, eu ia pegar meus meios tons e transformar em sombras. Se eu pegasse meus realces e subisse, eles iam virar branco. Se eu descer, eles vão virar meios tons. Então, eu estou mapeando um valor de entrada, aqui seria entrada preto, sombras, exposição geral, ou meios tons, realces e brancos. E eu mapeio para uma saída que eu posso ler da mesma maneira. Preto, sombras, meios tons ou exposição, realces e brancos. Você pode fazer isso geral na bolinha branca ou mexer só no vermelho, só no verde, só no azul, mudando a composição de cor, que nem a gente poderia mudar nesse primeiro tipo de controlador. Aqui já é uma curva interessante do Premiere, que é a curva de rio por saturação. Tenho todos os rios, todas as pigmentações. Se eu diminuo, eu transformo essa pigmentação num valor mais neutro. Se eu levanto, num valor mais saturado. No DaVinci Resolve, você encontra esses dois e você encontra curvas de saturação por saturação, rio por rio. Só aí já deu 4. Luminância, rio por saturação, saturação por saturação, rio por rio, saturação por luminância, e tem mais uma agora que me fugiu, qual seria. Mas basicamente são cruzando os valores de HSL pelas opções possíveis. Eu mexer tipo, a saturação por uma cor, escolher que cor que eu quero saturar mais ou menos, qual que é a luminância que eu quero também por cor, que era o último que faltou, rio por luminância, luminância por luminância, que é o gráfico que a gente tem aqui, luz por luz, ou rio por saturação e assim por diante. Cada um deles vai te dar dois parâmetros no gráfico de função e você mexe um em relação ao outro. E por último, a gente tem alguns tipos de controladores numéricos. Aqui eu peguei como exemplos do Premiere, que tem temperatura e tinte. Na última versão agora do DaVinci Resolve também tem temperatura e tinte em modo numérico. Aqui os ajustes de luminância, também tem alguns desajustes de luminância lá no DaVinci, como sombras e realces. No Premiere tem também contrastes, também tem no DaVinci contrastes. Aqui tem exposição, pretos e brancos. Daí aqui tem saturação. Mais para baixo de controlador numérico no Premiere também tem o vibração. Lá no DaVinci Resolve é saturação por Color Boost. Aí aqui tem várias outras opções de controladores numéricos, mas basicamente o controlador numérico faz escolher um parâmetro e você mexe aquele parâmetro numericamente. Ele não trabalha necessariamente em RGB ou em HSL, sim, ele pega um parâmetro e você controla esse parâmetro numericamente para intensificar ou suavizar um parâmetro X. Então é uma maneira bem simples de você ajustar, basta você entender o que aquele parâmetro faz e aumentar ou diminuir aquele parâmetro, não tem muito segredo. Bom,
Na próxima aula a gente segue adiante nesse assunto, daí vendo tratamento secundário. Encontro vocês lá e até já!